Dentro de incidente, pessoal, a gente tem muitas possibilidades. Então, aqui ele mostra para mim, marca se teve alguma manutenção. Essa manutenção também, ela pode ser produzida aqui através de integração que vem dos Zabbix. No caso do cliente aqui, ele não tem. Deixa eu entrar no nosso aqui, Simon Demo. A gente tem aqui uma janela de manutenção, mas ó, ela pode ser importada do Zabbix ou do Nagios ou qualquer ferramenta de vocês que tenha janela de manutenção definível. Ele pode importar porque ele precisa associar também aqui dentro. Então, ele consegue baixar de lá, ou fazer a sincronização, e ele bloqueia, o usuário não consegue editar de cá. Se você quiser editar, tem que ir lá na ferramenta suas e fazer a modificação. O que é criado aqui dentro tem essa flexibilidade. Aqui já é um pouco parecido com os ABs, com essas outras ferramentas. Você consegue definir, por exemplo, se é já algo programado, né? Todo dia, às 10 horas, durante 2 horas, vai ter uma manutenção nas aplicações. Também pode ser definido. Isso daqui, junto com o uptime lá que você definiu, é composto o cálculo. Então, ele entra manutenção e a janela de tempo de serviço, que é esse uptime que foi criado lá, para poder calcular SLA, tá? E tudo isso é feito em tempo real. Aqui dentro, manutenção, tudo que é sincronizado lá do IC, ele vem aqui para as atividades. Então, por exemplo, se algum dos seus analistas quiser fazer algum comentário, estou atuando neste incidente, aí pode colocar aqui até o ticket, né, o número do ticket, mas se vocês já têm a integração aqui do CitySmart, por exemplo, que é a mais completa que a gente tem hoje de ITSM, se tiver um ticket associado, ele vai exibir uma aba aqui em cima de ticket, tá? Então você não precisa ficar definindo aqui, colocando código no comentário do ticket lá no CitySmart. Ele é automaticamente atribuído aqui e você consegue acompanhar, inclusive ele tem um link para o CitySmart, para já cair já na tela do incidente do lado de lá. Bom, bem como outras ferramentas de monitoramento, temos essa possibilidade de suspender, que eu falei ali também, por algum período de tempo, e ele pode cancelar essa suspensão se houver alguma interação nova da ferramenta de alerta dentro desse grupo de alerta que está aqui. Então, se algum alerta novo entrar nesse grupo, ele pode tirar da suspensão, porque senão você não vai acompanhar essa mudança, tá? E essa suspensão, como eu disse, ela é lógica, ela só funciona aqui na parte de monitoramento mesmo, de visibilidade, ela não impacta em SLA. Para impactar no SLA, você tem que ou atribuir isso a uma manutenção, ou que esse alerta tenha encaixado no período que não era de uptime de vocês, né, que era numa janela de downtime. Eu consigo compartilhar manualmente através de alguma das integrações, caso eu queira encaminhar esse incidente para alguém. Eu consigo, inclusive tem 5 compartilhamentos já aqui feitos nesse incidente, consigo comentar, consigo concluir manualmente toda essa coleção. Se aqui tivesse, por exemplo, vou dar até um exemplo aqui de múltiplos hosts, copiar este link aqui, que, por exemplo, ó, eu tenho 7 alertas, tá? Individuais, são hosts individuais, que foram correlacionados na mesma janela por conta do tempo. Por quê? Provavelmente esse problema de ping foi algum problema da rede e que afetou todos esses ICs na mesma hora. Então, nesse caso, a IA conseguiu juntar todos eles no mesmo incidente. Por quê? Porque eles tinham correlação. E essa correlação, pessoal, não é feita manualmente. Eu não preciso ir lá e falar se tal recurso acontecer na mesma. Não. A IA do Simon tem o poder de criar isso tudo automaticamente. Quando a gente chega num cliente que já tem uma ferramenta de monitoramento há alguns meses, como o Zabbix e o Nagios, eu consigo na integração, depois que eu faço a integração, a IA já bate lá nessa integração, já traz aqui para mim, pegar um exemplo aqui de monitoramento. Então, por exemplo, se eu já tenho os Zabbix aqui, eu testo ali a conexão, né? Ele me fala quantos hosts tem no ambiente e ele começa a coletar a data do primeiro evento. Aqui, o primeiro evento foi coletado 30 de agosto do ano passado e o último evento foi agora, 11 de janeiro, ontem de ontem, que chegou através dos Zabbix, tá? Por que tem cliente que não tem? Porque a gente tem um alert próprio. Então, isso a gente vai começar também a cobrir a partir de amanhã. Então, quando eu tenho essa integração, ele consegue me mostrar aqui dentro dessa janela de tempo tudo o que aconteceu e ele já captura depois que eu integro ali 30 dias até 60 dias para trás. Você configura quanto tempo você quer. Ele vai lá no Zabbix ou no Nagios, pega 60 dias de informação de alerta, sincroniza os hosts no CMDB nosso
Então, ele consegue puxar lá para o nosso inventário aqui de infraestrutura, entrar no Simon Demo. Aqui, na infraestrutura deles, por exemplo, eu posso mostrar até um cliente que é até mais interessante. Aqui, ó. Então, ele tem, ó, ao todo são 816 hosts, certo? Destes aqui, que a gente cadastrou automaticamente, foram 56, que foram 56 hosts que instalaram o agent no contrato lá, e os outros 750 aqui, praticamente, foram através da integração com os APIs, entendeu? Então, ele consegue montar para a gente essa infra através dessa sincronização. E ele vem todos os hosts para a gente, igual aqui, se eu pegar os desconhecidos, que são os de integração, por exemplo, olha lá, ele consegue pegar para mim o hostname ou IP ou os outros atributos que tiver na sua ferramenta de monitoramento. Nesse caso aqui, não tem muita informação lá. Já quando tem o agent, aí sim ele consegue coletar tudo para a gente. Então, dentro desse conceito aqui de evento, que é o que a gente está falando hoje, eu sincronizo o nome dos hosts, eu tenho tudo que tem nas ferramentas de monitoramento, ele traz para cá. E aí, nesse caso, o que aconteceu aqui nesse evento? Ele está falando que está há 2 meses aberto. Por quê? Uma correlação aqui dentro ainda não foi resolvida desse grupo. Aí você fala, mas Eduardo, no ticket aqui tá esse host, mas eu queria tirar esse cara daqui, porque o incidente, apesar de estar correlacionado, né, ter acontecido ali na mesma hora, ter a mesma fonte de correlação, ele teve, na verdade, um problema a mais. Essa máquina não voltou, a gente não conseguiu voltar esse cara. Então, a gente poderia desconsiderar essa máquina. Então, você tem duas opções. Você pode concluir manualmente esse alerta individualmente aqui, ou toda essa coleção, que aí concluiria todos. Isso fica no relatório do ITSM e aqui no Simon, nas atividades, que alguém concluiu e quem foi, manualmente. E isso fica disponível, então, para vocês consultarem no futuro. Ah, a máquina deu problema, mas realmente ela não vai voltar mais, porque essa aqui é uma máquina que a gente perdeu, estragou lá, morreu, acabou. Então, você pode concluir manualmente, ela vai parar de alertar, nesse caso aqui, desse momento. E se você realmente perdeu a máquina não existe mais, ele vai parar de coletar métrica e ele vai parar de alertar. Então, isso aqui não vai reincidir novamente. Beleza? Aqui em cima tem alguns indicadores, pessoal, que corresponde a essa coleção. Então, ele fala para mim o que ele correlacionou. Ele correlacionou através do ping, porque foi um problema em comum em todo mundo, em todos esses hosts que ele detectou. O início do evento, do primeiro evento que chegou, a duração total, então se ele está realmente há 2 meses aqui aberto, que é esse cara aqui inclusive, que está aberto até hoje, aqui ele mostra quando concluiu cada um deles, né? Eu consigo ver a duração total. Se ele foi reconhecido ou não, a knowledge, então eu posso ver ali. E aqui embaixo as informações que eu já falei. Aqui em cima ele vai te mostrar o número de alertas individuais, não eventos, tá, pessoal? Para você ter uma ideia do poder da compressão de evento, tem cliente, igual a gente já teve aí junto com vocês da Central, acho que Cidadania é um deles também que tem uma compressão de evento muito grande. A gente conseguia comprimir numa janela de incidente ali de 5, 10 minutos, 300 eventos que eu estaria vendo assim, linha a linha, 300 eventos junto com mais uma porrada, né? Eu ia estar vendo dentro de grupos separados chamados coleções, que são esses aqui. Então, é muito rápido. Aí, na hora que chega o evento, ela já processa, ela já faz a inferência e já coloca no grupo que ele pertence. Então, fica muito mais fácil de atuar durante, às vezes, uma catástrofe maior, de um cliente que teve ali, sei lá, um blackout no ambiente inteiro não programado. Então, a gente consegue suprir isso dentro desses grupos, tá? Então, a gente tem aqui o recurso de atribuir, o número de alertas únicos, não é o número de eventos, tá? É o número de alertas únicos, então são esses alertas aqui. E se cada um deles tiver mais de um evento, aí eu entro no detalhe de redução de ruído, vamos supor. Esse ping aqui desse host começou aqui nesse dia e ele foi concluído aqui nesse dia. Mas logo depois de alguns minutos, ele deu problema de ping de novo. Ao invés de eu abrir um novo chamado para isso, eu simplesmente falo assim, ó, esse cara aqui ainda não foi resolvido. E aí lá nas atividades, eu reabro e falo, ó, vocês têm que resolver esse problema porque não foi resolvido. Ele está intermitente.
Toda vez que eu vou lá e faço, sei lá, um restart no roxo, alguma coisa, ele continua aparecendo. Então, significa que o problema não está resolvido. Tem alguma coisa a mais naquela máquina, então fica muito mais fácil de vocês acompanharem esses casos de intermitência, porque eu sei realmente que ele não está sendo resolvido. Então, tudo isso fica aqui para vocês acompanharem, tá? Então, no que cobre essa parte de incidente, ele reúne ali os alertas, reúne os eventos na timeline, o que aconteceu, se ele inclusive mudou de prioridade, tá, pessoal? Vamos supor que vocês tinham dois alertas, um P2 e um P1 aqui. Aí ele era P2 e depois evoluiu para P1, tudo isso você vê nessa timeline.